Olá, bem-vindo ao canal do Meio, eu sou o Léo Cordeiro e você vai ver no vídeo de hoje. O Segredo de Brokeback Mountain cumpre 20 anos. Whindersson Nunes questionou sua sexualidade. Ex-marido de Britney Spears posa nua em revista adulta. Marco Pigossi fala de um namoro às escondidas. Whindersson Nunes disse durante uma entrevista no podcast Inteligência Limitada ter questionado sua sexualidade após desenvolver uma relação com seu terapeuta. Ele fez um tratamento psiquiátrico e no período o profissional responsável por acompanhá-lo despertou emoções inesperadas. Segundo o Whindersson, lhe deixaram um acompanhante terapêutico com ele, um cara de 1,90 m, lindo, e ele começou a olhar esse cara diferente. Eu estava na sala em casa e pensando, talvez seja esse o problema da minha vida, eu sou gay. Depois pensei, se eu for gay, vou ter que fazer também o que gay faz. Foi a primeira vez que um homem cuidou de mim bem, com carinho, afeto. Homem é difícil de se abrir, a gente não se abre muito para falar as coisas. Ele me tratando bem, acordando todo dia com o remédio na mão, eu olhava assim para ele, aí o cara reflete. O que dizer disso? É um homem sendo como todo homem deveria ser. Não vou dar aqui um de antropólogo agora, mas muito do nosso comportamento em relação a outros homens é uma questão cultural, machista, diga-se de passagem. Eu acho lindo, libertador as culturas em que os homens têm uma relação mais afetiva. Na Itália, na Argentina, amigos se beijam, se cumprimentam como nós só nos permitimos com as mulheres. E o fato de Whindersson se sentir vulnerável e se questionar durante esse processo de tratamento, eu entendo bem. Estive internado durante 17 dias em 2024, estive super mal, fiquei com drenos, com sonda no pipi para não sair da cama. Depois que me tiraram a sonda, ainda teve uns dias que eu tive que fazer xixi numa garrafa para não me levantar. E em um momento algum me senti desrespeitado, invadido. Pelo contrário, a gente desenvolve afeto pelas pessoas que cuidam da gente. Nessa situação a gente fica muito vulnerável, fica muito carente. O Whindersson disse que depois de cerca de 3 dias convivendo com o acompanhante em casa, ele decidiu procurar uma nova abordagem terapêutica e retomar a internação. Marco Pigossi falou sobre um namoro escondido. Ele disse que teve um relacionamento longuíssimo e depois que separou pediu desculpa pela violência que fez o namorado passar, embora o rapaz visse o namoro escondido como uma forma de proteção para ele. Ele estava protegendo, para o namorado estava protegendo o Marco. A gente não via como uma violência, a gente só via como uma maneira de sobreviver. Você não pensa nessas coisas. Ele ainda relembrou que tinha muito receio de ser reconhecido e dos possíveis apontamentos. Disse que tinha momento que estava andando no shopping, encontrava alguém e o namorado continuava andando como se não estivesse junto. Era uma tensão eterna e acabou admitindo que foi uma pessoa muito incrível, muito importante em sua vida. Que bonito esse reconhecimento, né? Eu acho super importante manter uma boa relação com quem a gente já compartilhou nossa intimidade. As pessoas que já passaram em minha vida, independente da relação que tivemos, nós só cortamos os vínculos se for por opção delas. Acontece de naturalmente, às vezes, com o tempo, o contato acabar, mas eu nunca fiz questão de sumir ou tratar com inimizade. Marco Pigossi vive um relacionamento com o cineasta Marco Calvani desde 2021. No final de 2023, os dois oficializaram a união no civil, em uma cerimônia intimista, e ele disse que por ser uma convenção heterossocial tinha vários sentimentos a respeito dessa coisa de casar, mas no dia da cerimônia não conseguiu se conter de tanta felicidade. No dia 16 de dezembro de 2025 se completa 20 anos da estreia do filme O Segredo de Brokeback Mountain, que acompanha a relação proibida e duradoura entre Ennis Del Mar e Jack Twist, 2 jovens cowboys que durante o verão de 1963 se apaixonaram enquanto pastoreavam ovelhas no alto da montanha Brokeback. A história percorre 2 décadas da vida dos personagens. O amor que nasce nas montanhas, as escolhas que os afastam, as famílias que formam e a dor de uma paixão forçada ao silêncio por medo e preconceito. É um drama contido, feito de olhares, gestos e paisagens que fala sobre amor, perda e as consequências do conformismo social. A adaptação partiu do conto de Annie Proulx, publicado em 1997, mas o projeto ficou por anos sendo visto por roteiristas e diretores que chegaram a se interessar, mas enfrentaram as barreiras dos estúdios, que não queriam tratar abertamente um romance entre 2 homens,
num gênero tão tradicional quanto o western. Só com a persistência de produtores como Diana Ossana e James Schamus e com Ang Lee assumindo a direção, o filme saiu do papel, começou a sair em 2001. A produção independente optou por um orçamento relativamente contido, cerca de 14 milhões de dólares, e foi filmada em locações no Canadá em 2004. O receio comercial e o desconforto cultural com o tema foram obstáculos reais antes do filme ganhar mais destaque, ganhar tração. No entanto, durante a pré-estreia do filme no Festival de Veneza em setembro de 2005, foi aplaudido e levou o grande prêmio Golden Lion, um impulso decisivo para a campanha e a visibilidade internacional. A estreia nos cinemas dos Estados Unidos começou em lançamento limitado em 9 de dezembro de 2005, com expansão gradual nas semanas seguintes. Na temporada de premiações de 2005-2006, Brokeback Mountain foi o filme com mais indicações ao Oscar naquela edição, 8 ao todo, e saiu da cerimônia com 13 estatuetas: melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor trilha sonora original. A perda do Oscar de melhor filme para Crash gerou uma polêmica ampla com discussões sobre se vieses culturais influenciaram a votação. Eu digo que sim. Quem vota nos filmes são pessoas que se deixam levar pelas campanhas das grandes produtoras e muitas dessas pessoas nem assistem todos os filmes que deveriam. E estamos falando de 20 anos atrás, quando o conservadorismo era ainda pior do que nos dias de hoje. E o filme também gerou reações polarizadas, enquanto muitos espectadores e a imprensa especializada celebraram a ousadia e a humanidade da obra, conservadores e grupos contrários à representação explícita de um romance gay reagiram com críticas, boicotes e até campanhas de protesto em alguns locais. Mas o filme foi um sucesso comercial. Dos 14 milhões investidos, arrecadou cerca de 178 milhões mundialmente. Além das premiações, Brokeback Mountain passou a ser visto como um divisor de águas no modo como histórias LGBT foram tratadas. Abriu debates, inspirou outras narrativas e permanece citado em listas e retrospectivas como um dos filmes mais importantes dos anos 2000. Grazi Massafera é capa da revista Boa Forma de dezembro de 2025. Ela protagonizou um ensaio onde aparece com o corpo nu exposto, com as partes íntimas cobertas apenas por um casaco. A nudez revelou uma tatuagem que Grazi mantém próxima à região dos seios. A atriz já tinha pássaros desenhados no local, mas ampliou o tatu com um círculo em formato de sol, com uma lua no meio. Na entrevista, Grazi falou sobre autocuidado e dividiu algumas dicas de beleza. Para quem interessa, ela mantém uma rotina de skincare, de hidratação, passa cremes à noite e bebe bastante água para ajudar a evitar a sensação de ressecamento no corpo. Sam Asghari, ex-marido de Britney Spears, apareceu na capa da revista Playgirl. Para quem ainda não sabe, o que eu acho um pouco difícil, a Playgirl é a versão feminina da Playboy, ou seja, com homens pelados. Sam Asghari namorou Britney Spears por mais de 7 anos e ficaram noivos em 2021. Após o fim da polêmica tutela da cantora, eles se casaram. A cerimônia aconteceu em junho de 2022, mas o casamento não durou muito. Um ano depois, eles se separaram. Sam entrou com um pedido de divórcio em agosto de 2023. Conforme divulgado pela Page Six, Sam falou com carinho de sua ex-mulher na entrevista que acompanha a capa. Ele citou na conversa um antigo provérbio iraniano que diz que a pessoa nunca deve falar mal de quem comeu junto com você, pois compartilhar uma refeição é jurar lealdade. Disse que tudo o que vier depois é irrelevante e a melhor coisa que você pode fazer é celebrar o passado, apreciar o passado e não se apegar ao fato de que acabou. Fique feliz por ter acontecido. Nemo, vencedor do Eurovision de 2024 pela Suíça, anunciou que vai devolver o troféu em protesto contra a participação de Israel no festival em 2026. Shakira se apresentou com seus 2 filhos, Sasha e Milan, em um concerto ao vivo em Argentina. Bem, meus queridos, de momento é isso. Muito obrigado pela sua presença. Inscreva-se, deixe o seu like e me ajude a fazer esse canal crescer. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um grande beijo. Tchau.